Vamos retomar, irmãos, de onde paramos, o livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. Nós encerramos o tema da Trindade com o Alain e retomamos ao estudo do livro do Apocalipse, adiantando um pouco os capítulos e versículos, chegamos no capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vinícius, ora por nós, Vinícius. Irmãos, nós voltamos ao livro do Apocalipse. Apocalipse escrito por João nas suas visões, naquele dia chamado Dia do Senhor, lá na ilha de Patmos. E nós vimos que todo o livro do Apocalipse, ele se estrutura como num tripé. São 3 perspectivas sobre as quais a igreja deve ler o livro do Apocalipse.
Como a igreja faz teologia para si, né, para o seu uso, para o seu consumo, para a sua vida no mundo, para a sua piedade, para a sua santidade. Então aqui eu dou o direito de não fazer academicismo e tentando trazer assim alguma coisa muito longe do nosso alcance, que fosse como um instrumento ou um meio para matar a nossa curiosidade e abastecer assim aquele lado nosso que é mais místico e fica buscando mistério em todas as coisas. Mas a perspectiva do estudo bíblico é sempre pastoral, é sempre fazer com que a compreensão das Sagradas Escrituras leve o crente e a igreja a responderem aos desígnios de Deus no aqui e no agora, tendo no coração e na mente a sua vocação futura, a sua vocação escatológica, a sua vocação para a glória. Para nós, nada adianta um conhecimento bíblico ou teológico que nos leve simplesmente à especulação ou à elaboração de um conhecimento. Para nós, qualquer coisa que nós venhamos a conhecer de Deus em sua autorrevelação, que é a Escritura, e qualquer coisa que desta autorrevelação nós sistematizemos no conhecimento humano, serve para outra coisa senão para glorificarmos a Deus, vivermos retamente diante dEle conforme a sua vontade, dar testemunho que glorifique a Cristo e leve muitos outros homens a renderem-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Para isso se presta um culto, para isso se presta um estudo bíblico, para fazer com que nós, em primeiro lugar, tenhamos aquele conhecimento que nos faça apreciar a graça, adorar a Deus, glorificar a Cristo, abertos ao Espírito Santo e por Ele iluminados e encaminhados, fazer com que neste mundo sombrio e caído, a palavra de Cristo, o amor de Cristo, a cruz de Cristo, façam com que os homens rendam-se a Ele e recebam dEle aquela paz que põe em ordem a nossa vida, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Então, o tripé sobre o qual o Apocalipse deve ser entendido é o litúrgico, o histórico e o profético. No litúrgico, nós devemos compreender que tudo que se passa no Apocalipse parece se passar dentro de um contexto de constante adoração. Porque João tem a sua visão no dia em que os cristãos se reúnem para adoração. Por isso que começa, tive uma visão no dia chamado Dia do Senhor. E a adoração fornece à igreja e ao crente uma estrutura intelectual, moral, espiritual, que nos dá consistência e coerência para viver neste mundo, no meio das ambivalências do pecado. O que significa isso? A adoração fornece a nós a capacidade necessária para suportarmos este mundo caído, para vivermos sob a influência e a presença do pecado, para não desistir e esmorecer diante das tentações e, sobretudo, para dar sentido à nossa vida. Porque a primeira pergunta do breve catecismo deve ser para todos nós um lembrete constante. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então podemos dizer que nós somos mais nós mesmos, a nossa identidade é mais bem percebida por nós, o sentido de nossa vida fica mais patente aos nossos olhos, e tudo que há em nós tem mais veracidade quanto mais nós adoramos a Deus. A nossa configuração, a nossa identidade, a nossa semelhança com Cristo passa pelo ato da devoção, da adoração. Então, sem adoração, a nossa vida entra numa espiral de insanidade. Sem adoração, a nossa vida entra no absurdo. Sem adoração, nós perdemos o sentido real e concreto das coisas desta vida. Sem adoração, as perguntas fundamentais que o homem se impõe permanecem sem resposta. Quem eu sou? De onde vim? O que faço aqui? Para onde eu vou? Sem adoração, nós estamos absolutamente à deriva e à mercê dos acontecimentos que aparentemente parecem
super aleatórios. Mas na adoração, não. Na adoração nos aproximamos de Deus para adorá-lo, a sua verdade e a sua santidade nos cativam, nele nós reconhecemos que somos feitos à sua imagem, como que a sua semelhança. Nós olhamos para esse Deus e notamos que em sua justiça e sabedoria, todas as coisas se encaminham para um propósito real e seguro, que nada escapa das suas mãos. Em Deus não há probabilidades, não há conjecturas, não há fatalismos. Em Deus há um propósito sempre reto, sempre justo e sempre santo. E quando nós adoramos, nós olhamos para este mundo e percebemos que Deus está onde sempre esteve, sentado no trono, governando todas as coisas, e nós estamos exatamente para onde fomos criados, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas há também um aspecto muito importante, além deste litúrgico, da adoração, o aspecto histórico. O Apocalipse fala mais de coisas que aconteceram e estão acontecendo, do que de coisas que vão acontecer. Porque o que vai acontecer, nós já sabemos. O fim da história já foi contado para nós. Se fosse um filme, nós já entraríamos no cinema sabendo como termina. A história termina com a volta gloriosa de Cristo, que vem para levar os seus consigo, para submeter a juízo e a danação eterna aqueles que não receberam, vai entregar o reino para o seu Pai, nós estaremos para sempre com Deus, no novo céus e numa nova terra. Porque Satanás não será destruído. Satanás já foi destruído. O diabo e os seus anjos não serão vencidos. Eles já foram vencidos. A guerra já terminou. Mas existem focos de rebeldia e de resistência no mundo. Mas isso está debaixo do querer de Deus, da permissão de Deus. E nós temos que entender com Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo não faz mais do que Deus permite. O diabo não tem uma liberdade, uma autoridade para além daquela assistida por Deus. Nada faz e nada pode que de alguma maneira pudesse confundir Deus ou tomá-lo de surpresa. Então esse livro é histórico. E nós poderíamos dividir até assim, em história, em meta-história, que é a final, e entre uma coisa a outra, a transhistória. O que significa isso? Já aconteceu. Satanás foi expulso dos céus. E ele levou consigo uma terça parte das estrelas, anjos que caíram com ele. Judas fala isso. Eles não guardaram o seu domicílio. Depois, ele foi vencido na cruz. A suprema derrota de Satanás se dá na cruz. Ali o diabo, de fato, é esmagado. Ali se cumpre Gênesis 3,15. A serpente fere o calcanhar do homem. Porque Jesus é judiado, é pregado, é espancado, é cuspido, está aí na ignomínia. Quando Satanás pensa ter vencido, ali estava consumada a sua derrota. Porque quando Cristo na cruz diz, tudo está consumado, o veredito para Satanás e seus anjos também foi dado. O inferno foi vencido. Vencido está o dragão. Isso já aconteceu. Mas também é transhistórico. Por quê? Porque no tempo presente, ainda hoje, o diabo continua levantando forças culturais, políticas, religiosas, hábitos, costumes, invalores, desvalores, que perseguem a mulher, que é a igreja, e a sua descendência, que somos nós. E ainda hoje, há uma batalha contra o inferno. Paulo diz que a nossa guerra, a nossa briga, a nossa peleja, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as forças, as potestades,
do ar, ou seja, deste mundo caído, deste século. E ainda se realiza uma batalha. Conquanto a guerra tenha terminado, esses focos de resistência aí estão. E eles existem porque não se completou ainda o número dos adoradores. Não se completou ainda a lista dos eleitos. Aquela mesma que o Pai, lá na eternidade pretérita, confiou ao Filho e deu ao Filho como um presente, como um troféu. Ainda hoje o Espírito Santo trabalha aplicando nas gerações a obra realizada por Cristo. Mas está perto o tempo em que esta lista será fechada e completado será o número dos eleitos. E aí sim não haverá mais lugar para Satanás. Mas ainda hoje essa batalha continua. E nós sentimos em nosso corpo, sentimos em nossa mente, sentimos em nossa alma, sentimos nas estruturas deste mundo, políticas, econômicas, ideológicas, filosóficas, culturais, por meio das quais o diabo tenta enganar as nações e fazer perder até mesmo os escolhidos, se assim fosse possível. E existe a batalha final, que é aquela naquele grande dia, onde as portas do inferno serão cerradas, no lago de fogo será jogado o inferno, Satanás, seus anjos e todos aqueles que resistiram ao bondoso e gentil convite da graça, pelo Evangelho eterno proclamado pelos homens. Tendo isto em mente, essa dimensão litúrgica, que no contexto da adoração nós compreendemos exatamente quem nós somos, essa dimensão histórica, profética, histórica, que nós sabemos como as coisas caminham, e olhando para a profecia, para o futuro, nós agora lemos esse texto bíblico. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu vou ler alguns versículos e eu vou expondo. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Essas figuras que aparecem aqui, essa maneira quase codificada de ser escrita, pode soar e pode parecer misteriosa aos olhos daqueles que estavam fora da aliança. Mas para quem conhecia o Antigo Testamento, esse aqui não é mais do que um sonho de José. Isso não é mais do que uma profecia que Jacó conhecia, que a mulher vestida de sol, na verdade, é Israel. Israel é a noiva, desde sempre, do Cordeiro. É a esposa, não só o Israel judeu, o Israel de raça, o Israel de estirpe, mas o Israel verdadeiro, os gentios, que foram enxertados na oliveira verdadeira, na oliveira pura. Nós que éramos oliveiras bravas do campo. E Paulo diz que nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. Então essa mulher aqui simboliza e tipifica o verdadeiro Israel, a igreja, e sobretudo Israel, porque ela está grávida para dar à luz, promessa feita em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. E vai falar que o que nascer dela vai esmagar a tua cabeça, ainda que tu fires o calcanhar. Mas é também a bênção feita a Abraão, no nascimento de Isaque. E essa bênção promessa foi repetida até que chegasse o descendente. E o descendente por excelência é Cristo. Então essa mulher que está grávida, nada mais é do que a figura das promessas desde o Antigo Testamento, das alianças chegando ao seu clímax, ao seu ponto mais alto, e essa criança que nasce é o Messias. E é interessante que isso apareça num sinal cósmico, um sinal dado no céu, porque no mesmo céu haverá um outro sinal, um dragão, e João já explica que dragão é esse.
Nós não precisamos procurar mais alegorias. É a antiga serpente, é Satanás, que desde o início engana, e desde o início é inimigo. Desde o início ele quer acabar com os filhos de Deus, assim como fez com Eva, e assim como enganou um por um, de tantos que caíram ao longo do caminho. E esse dragão, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Você pode esticar a corda, falar de 10 reinos, de 7 reis, 7 imperadores romanos, 10 não sei o quê, mas na verdade o que o texto quer dizer é que essa serpente tinha poder e autoridade, só isso. Quantas vezes eu já vi muitos biblistas fazendo verdadeiras ginásticas para dizer, não, o imperador tal, é o reino tal, é o imperador que sucedeu quem. Isso tem lá a sua verdade, mas nunca interessou para a igreja. O que interessa para a igreja é saber que a serpente tem poder e tem autoridade. E este poder e esta autoridade é manifestado no mundo por meio das instituições. Neste caso aqui, o Império Romano. E todas as forças que ao longo dos séculos se levantaram contra a igreja, contra o Evangelho, contra Deus, academias filosóficas, universidades, livres pensadores, sistemas políticos, o comunismo, socialismo de toda sorte, mas também não pense que não, a extrema-direita, Hitler não era de esquerda, Hitler era de direita, de extrema-direita, e poucos encarnaram tão bem o fato de perseguir o povo que pertence a Deus, porque ele matou mais de 6 milhões de judeus nos fornos durante a Segunda Guerra Mundial. E muitas igrejas e pastores, igreja católica, igreja protestante, fizeram aliança com Hitler. Isso para ver como o dragão tem poder e autoridade, inclusive para enganar, para cegar, para ludibriar, para fazer que os crentes chamem o amargo de doce, a luz de trevas, chamar de verdade aquilo que é mentira. Então essas cabeças, esses chifres, é para dizer que Satanás, ele tem poder, ele tem autoridade, e ele exerce esse poder e essa autoridade por meio de instituições humanas. Quando ele caiu, ele arrastou terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Por isso o grande mal presente no mundo. Porque os demônios estão à solta. E eles têm uma atividade contínua, dioturna, que outra coisa não é do que fazer de tudo para desqualificar a mulher, para tragar o seu filho e para lutar contra os seus descendentes. Versículo 5. O dragão queria então tragar o filho da mulher, devorar o filho da mulher. Ela deu à luz um filho, homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Algumas traduções acabam sendo verdadeiras traições, porque algumas traduções dizem que ele governará com cetro real. Eu não sei se você tem alguma tradução aí desse jeito, mas o fato de ele governar com cetro de ferro, além de não ser o cetro de um rei como os reis humanos, significa que ele vai despedaçar as nações e os povos que não aceitarem o seu domínio. E mais, o cetro férreo tem mais a ver com o ponteiro, a ponta do cajado do pastor, do que necessariamente com a voluta, que é aquela voltinha que o pastor amorosamente puxa as ovelhas. Para quem aqui é da roça, sabe que o ponteiro era alguma coisa que se cutucava o boi ou as ovelhas, machucava, mas para elas saírem do lugar. E muitas vezes também com esse ponteiro se sacrificava o animal enfermo, rebelde,
doente, intratável. E é assim que Jesus vai reinar, com cetro férreo, porque ele virá para destronar os reis deste mundo, os magnatas, os poderosos, para fulminar as nações que porventura, em seu sistema, em sua arrogância e prepotência, não aceitam a realeza de Jesus. E aqui você pode depois chegar em casa e ler o Salmo 2. Como começa o Salmo 2? Vocês lembram? Por que se reúnem as nações e tramam? Eu gosto de uma tradução que fala assim: tramam ardilosamente contra o Deus onipotente e o seu ungido. Pedro vai citar esse salmo no seu sermão no dia de Pentecostes e vai fazer uma acurada exegese e vai aplicá-la. Ou é no sermão de Pentecostes, ou é no sermão, na oração que ele faz em Atos 4,31, né? Na oração que ele faz em Atos 4,31. Lá ele vai dizer isso, porque se reuniram nessa cidade os governadores, as autoridades, tudo mais, mas tudo aconteceu por uma predeterminação do Pai. Em Atos 17 também faz alusão a isso. Mas o Salmo 2 expressa muito bem. E sabe o que o Salmo 2 diz? Que desse conluio das nações para derrotar o Filho, para derrotar a igreja, para atacar o Messias, o Salmo 2 diz que ri-se deles o que mora lá nos céus. Algumas traduções estão assim: zomba deles o que mora lá nos céus. Deus zomba, Deus ri desta jactância, desta arrogância, dessa presunção das nações em conspirarem contra o seu ungido, contra o Messias, contra o seu Filho. Ainda faz um convite. Se você está com o Salmo 2 aberto aí, em dado momento fala assim: beijem o Filho. Como quem diz, reconciliem-se com Ele, beijem o Filho, rendam-se a Ele, porque quando Ele voltar, não haverá tempo para reconciliação, porque Ele não falará mais de paz, e falará de juízo. Ele não trará o cajado do bom pastor do Salmo 23, mas Ele trará a ponteira do cetro de ferro, e Ele vai cutucar os vasos e barros das nações, demonstrando a sua inconsistência, a sua incoerência e, sobretudo, a sua loucura. Porém, versículo 5 ainda, porém, o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, ou seja, ele já foi colocado numa condição de ser inatingível por Satanás, e ele já foi colocado no trono para reinar, porque ele já veio como rei, ainda que escondido sob o véu da carne, ainda que escondido sob o véu da nossa humanidade, era a segunda pessoa da Trindade que ali estava, encarnado, Deus humanado, e o dragão nada pôde, porque ele sempre esteve onde devia estar, reinando com o seu Pai naquele trono. Depois, versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele se sustentem durante 1260 dias. A numerologia aqui, pouco importa, tirada de Daniel, se ela está cifrada, se ela diz sinais de um tempo, de um período sabático, pouco importa. Mas o deserto é o lugar onde Deus amou o seu povo. O deserto é o lugar onde Deus, Ele exagerou, por assim dizer, se é que eu posso dizer isso com toda reverência, onde Deus exagerou a sua misericórdia e a sua bondade. Vocês imaginem no deserto o que foi que Deus fez com Israel, quando a noite era trevosa e tenebrosa, não se via nada em lugar algum. Deus levantou uma coluna de fogo para alumiar todo o acampamento. E mais, se você conhece o deserto é sol escaldante durante o dia,
mas à noite é frio às vezes de 20 abaixo de zero. No deserto, vocês sabiam disso? E aquele frio, 20 abaixo de zero, no deserto, aquele fogo iluminava e aquecia todo o acampamento para demonstrar ao povo de Deus o caloroso cuidado do seu Pai. Mas durante o dia, quando o sol fazia fácil, 52 graus à sombra, diz a Bíblia que Deus estendeu como um toldo as nuvens sobre o acampamento, de modo que o povo não morresse esturricado pelo sol. Quando o povo quis pão, Deus fez chover maná durante 6 dias, e o povo podia recolher à vontade, segundo a sua necessidade. Na sexta-feira tinha que recolher um pouco mais, porque no sábado não havia maná, porque era o Shabat, o dia de descanso. Mas quando o povo reclamou com saudade das cebolas e dos alhos do Egito, porque não tinha carne, Deus enviou codornizes de montão, e eles foram saciados. E quando a sede pareceu ser uma inimiga inclemente, saiu água da rocha. E quando as serpentes abrasadoras atacaram o acampamento, Deus levantou uma serpente de bronze, e todo que nela olhava era curado. E Deus era a cura no meio do seu povo. Deus era a água, Deus era o pão, Deus era o calor no frio, Deus era o refrigério no calor intenso, Deus era a cura em meio às enfermidades. E Deus leva de novo a mulher ao deserto, para lembrar Israel e lembrar a igreja que os cuidados dele para conosco nunca cessarão. Nunca cessarão. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Espero que minha mente não me traia nessa noite. Deuteronômio, capítulo 8. É um texto que fala exatamente o que eu estou dizendo aqui. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Durante esses 40, olha o que fala o texto de Deuteronômio, durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que vocês não terão escassez e que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. É esse cuidado
E é o experimentar desta fidelidade, desta lealdade de Deus, que a igreja, que a mulher é levada ao deserto para que a sustentassem, ou seja, para que cuidassem delas. É interessante notar que no Apocalipse, para que a sustentassem, a mesma fraseologia no grego vai aparecer no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, que Satanás se retirou da tentação no deserto e os anjos de Deus o serviram. E a fraseologia no grego é basicamente a mesma. E os anjos de Deus sustentaram Jesus. Depois de 40 dias e 40 noites no deserto, ele teve fome e teve sede. E os anjos providenciaram isso. Depois diz assim, também o dragão Miguel, então estourou uma guerra no céu. Eu gosto muito desse, porque parece que ele está contando um filme, né? O João, né? Bom, ele estava assistindo um filme. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles nos céus. O que foi que João viu aqui? Os melhores comentaristas dizem que é uma sobreposição de imagens. O que é uma sobreposição de imagens? Ele está vendo o dia em que Satanás foi expulso dos céus e ele está vendo em perspectiva o dia em que na cruz Satanás foi derrotado por Jesus. E houve uma guerra cósmica e venceu os exércitos do Cordeiro, cujo Miguel estava à frente, não sendo Jesus, como dizem alguns, mas como um anjo. E o dragão foi expulso, a antiga serpente. E aí vem ensino maravilhoso a partir do versículo 10. Mas vamos adiantar para o versículo 14, irmãos. Diz que o dragão viu que tinha sido atirado para a terra. Ele então resolveu perseguir a mulher que tinha dado à luz a um homem. Olha o versículo 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. É impossível você não ler esse texto e não se recordar do livro do Êxodo, quando a Bíblia diz que Deus levou aquele povo em asas de águia e os fez passar por todas as provações e os preservou de todos os males. Os melhores comentaristas dizem que esse tempo, metade de tempo e assim por diante, e esse tempo de deserto é o tempo às portas da grande tribulação. Irmãos, desde que Jesus subiu aos céus, nós estamos numa grande tribulação. E a igreja passará pela tribulação. Ainda que muitos defendam que isso não vai acontecer, não há razões bíblicas e históricas para que a igreja não passe pelo menos um tempo desses, a metade de um tempo, né? Porque a matemática parece coisa da Dilma, né? Não é 30%, mas é 30% de 30%, que não é 30%, que é 20%, ainda porque tinha matemática meio diferente para nós aqui, mas o fato é que um período da grande tribulação nós passaremos. A igreja sofrerá, terá um número exponencial de mártires. Muitos crentes perderão a sua vida, muitos derramarão seu sangue. Alguns de nós seremos fuzilados em praças públicas, seremos colocados como lixo diante da sociedade, inimigos públicos número 1, por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós ensinamos e pela esperança que possuímos. Vai chegar um tempo que ser cristão será insuportável para o mundo. Se você prestar atenção, em muitos contextos já é insuportável. Já é insuportável. Eu não defendo nada nem ninguém. Eu não sou chamado a ser advogado de quem quer que seja.
Mas se o Bolsonaro tivesse nomeado o André Mendonça, tivesse dito assim: ele é formado em Salamanca, na Espanha, ele tem muita capacidade jurídica, é um homem que vive de acordo com o que é pedido para alguém que opera o direito, ele reúne todas as condições morais, intelectuais e republicanas para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, ele não teria nenhuma dificuldade, porque nomearam um outro que mentiu no currículo e passou. Nomearam um outro que fez um plágio na sua tese e passou. Esse não tem nada disso. Mas como Bolsonaro não mede as palavras e disse que ia nomear um ministro terrivelmente, o quê? Evangélico. Isso está causando um mal-estar tremendo, e é normal que aconteça. Eu tenho a impressão que causa mal-estar até mesmo na bancada evangélica. E sem falar o fato, né, de que ele é um lava-jatista, daquele grupo que entende que é preciso perseguir ou acabar com os políticos corruptos. E é óbvio que no Senado eles querem um outro tipo de ministro, condescendente, que entenda que, afinal de contas, é impossível governar sem, digamos assim, convidar o diabo para uma dança à meia-noite. Mas o que pesou é o fato de ser terrivelmente evangélico. Mesmo o nosso ministro da Educação pode não ser uma sumidade em educação, não sei, não conheço o currículo dele, não conheço profundamente, conheço lá do Seminário de Campinas, quando a gente se encontrava lá, quando ele ia pregar. Mas uma coisa é certa, grande parte das coisas que se levantam contra ele é pelo fato de ser pastor. Não mais do que isso. Pelo fato de ser pastor. A Damares, a gente pode ter todos os senões contra ela, não fazia um mês de pandemia direito no Brasil. Eu lembro como se fosse hoje, não fazia um mês ainda de pandemia no Brasil direito. Naqueles primeiros 14 dias que fechou tudo, lembra? Em março, logo depois do dia 20 de março, fechou tudo no Brasil, ninguém sabia o que fazer direito. Damares foi na televisão e disse: temos que ficar atentos com esta quarentena e com essas restrições, porque muitas mulheres estão sofrendo violência dentro de casa de seus parceiros. A Globo News, às 10 horas da noite, uma intelectualoide de segunda categoria vai no microfone e diz assim: essa ministra inconsequente, absolutista, recalcada, foi hoje dizer que as mulheres estão sofrendo violência em casa sem nenhum dado científico. 1 ano e meio depois, a gente não sabe o que fazer com tanto dado científico. Você consegue assistir o jornal um dia sem um feminicídio? Você consegue assistir um jornal um dia sem que uma mulher não tenha sofrido violência do namorado, do marido ou de qualquer outra coisa? Não, a Damares estava coberta de razão. Mas se fosse qualquer outra, aí, Maria do Rosário, que tivesse dito isso, ou qualquer outra, todo mundo teria achado que, nossa, que visão libertária, que coisa mais linda. Irmãos, estamos num contexto, sim, em que estamos sendo perseguidos e Deus leva a mulher para o deserto, para o seu lugar. Gosto muito disso, para o seu lugar. Por quê? Porque a igreja, ela é a igreja de Jesus Cristo quando ela não tem seguranças humanas, quando ela não depende de alianças políticas, quando ela não depende de estratégias, quando ela não depende da força do dinheiro, quando ela não depende de ser benquista, quando ela não depende de fazer sucesso ou ser relevante. A igreja é mais igreja quando ela está completamente descansada e entregue aos cuidados de Deus
como no deserto. Eu preguei aqui domingo à noite, ou foi domingo de manhã, agora já nem sei, sei que eu preguei aqui, acho que deve ter sido à noite. Eu preguei aqui domingo à noite e disse taxativamente o que a igreja precisa de rotina e simplicidade, sem extravagância, porque seremos cuidados pelo Senhor, se fizermos o que tem que ser feito, ler as Escrituras, expor, dobrar nossos joelhos, orar, sentar em torno da mesa, comungar, sair daqui nas nossas vocações e profissões, dar testemunho de Cristo, segundo o tempo que temos e as disposições do coração, socorrer o pobre, dar pão a quem tem fome, mas jamais sacrificar aquilo para o qual fomos constituídos, que é uma igreja que se coloca diante do trono, reunida em adoração, porque só assim nós venceremos o dragão e as suas artimanhas, só adorando. Irmãos, continuando, para terminar, diz que então o dragão foi atrás da mulher, não conseguindo achá-la nem alcançá-la, a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Hendrickson e outros comentadores aqui dizem que esse abrir a boca para afogar com água são as mentiras que o diabo conta. Fake news não é coisa do século XXI. O pai da fake news é Satanás. Porque vocês notaram que toda fake news, no primeiro momento que você lê, você até pensa que é verdade. Tem fake news que é assim, o sujeito cita o nome de um cientista, não sei aonde, coloca uns dados que você não tem como aferir, uma referência que não dá para ser encontrada facilmente e dá a notícia. E ela é mentirosa, mas às vezes passa por ser verdade pela narrativa e como modo ela é construída. Satanás faz a mesma coisa, ele tem bons argumentos. Num primeiro momento, os seus argumentos são todos inteligentes, promovem de alguma maneira a autonomia do homem, faz com que a pessoa pareça ser dono do seu destino, coloca a vontade do homem como a sua bússola moral, faz com que as suas aptidões, suas inclinações marquem e ditem o ritmo do seu caminho. Mas o problema é que, para o Evangelho, nós não somos autônomos, nós somos teônomos. Nós dependemos de Deus, o simples respirar e o bater do nosso coração não depende da nossa vontade. E mais, nós estamos vitalmente unidos a Cristo, só assim somos preservados, aqui e agora e para a eternidade. Somos teônomos. A nossa bússola moral não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não são as nossas inclinações, mas é o Evangelho da graça. Não é o que eu acho que é certo e o que é errado, mas é aquilo que Deus determinou como certo e errado em sua lei moral. Não se trata do que eu quero, mas se trata do plano dele, que é muito melhor, muito superior à minha própria vontade, que é sempre mesquinha, rasteira, comezinha, orgulhosa e egoísta. E o dragão vai jogar água, vai soltar mentiras, vai enganar o maior número possível das nações, vai jogar os homens contra a igreja. Mas a terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Isso para falar da inutilidade desse estratagema. Versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, agora estamos saindo
de alusões claras ou mais fortes de Israel, judeus, e estamos entrando agora na igreja de Jesus Cristo, porque dá uma olhada. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus, a lei, e têm o testemunho de Jesus. Nós somos os descendentes de Gênesis 3,15, descendentes daquele descendente. Nós somos descendentes do descendente de Abraão, que é Jesus. Nós somos descendentes de Jesus. Ele nos gerou para uma esperança viva, como fala Pedro, pela palavra, pelo Espírito. Nós somos enxertados no seu corpo, no seu povo, na sua igreja, como pedras vivas, como sacerdotes, como profetas e como reis. Nós, como descendência de Jesus, é óbvio, claro, cristalino, que nós vamos sofrer oposição do inimigo. Pedro chega a dizer o seguinte: vocês não devem se admirar, vocês não devem ficar surpresos que estas coisas aconteçam no meio de vocês, porque o juízo começa pela casa de Deus. E ora, se nós que somos salvos em Cristo, é com dificuldades que vivemos essa salvação, o que dirá dos outros que não conhecem o Evangelho? O que dirá dos outros que rejeitam a Cristo? Presas fáceis do dragão, presas fáceis da serpente, que passa o tempo todo e todo o tempo que possui, perseguindo, enganando, mentindo, matando. Lendo esse texto, é impossível não lembrar de Jesus. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. E, evidentemente, que o desejo dele é tentar espoliar o reino de Deus. Mas as fortalezas do reino de Deus são intransponíveis. O que cerca a cidade santa é o próprio Deus. Jesus é a luz dessa cidade. E Deus está no seu trono. Agora, mais à frente, no fim do Apocalipse, nós vamos ver uma outra imagem que eu quero adiantar aqui. João viu uma grande multidão que não se pode contar. E Jesus pergunta para ele: quem são esses? Quem são esses? E João, olhando para aquela cena gloriosa, não sabe, e diz assim: tu sabes, Senhor. E qual é a resposta? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes brancas, ou suas vestes, no sangue do Cordeiro. E agora, eles vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso para falar da glória da igreja, que mesmo que passe pelos mais difíceis dias, emergirá deste mar de morte a que o mundo está fadado, pelo resgate glorioso, pela condução amorosa, pela força invencível do seu Rei, cabeça e chefe, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glorioso Jesus Cristo. Que o texto do capítulo 12 traga ao meu coração e ao seu coração 3 boas lições nessa noite. A primeira delas é que, como descendentes da mulher, apesar de toda perseguição, não há o que temer. O Senhor tem cuidado de nós. Segundo, por mais que as mentiras do diabo pareçam tirar de nós o senso da realidade e pareçam nos iludir,
nós temos o Evangelho pregado sempre dos nossos púlpitos, que é capaz de desfazer as sutilezas, as fortalezas filosóficas e falaciosas deste mundo mentiroso. A verdade está conosco e a verdade é por nós. E por último, não precisamos ter medo e nem precisamos lutar, basta que resistamos ao mal. Porque Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não há maior resistência ao diabo do que permanecer firmes, adorando a Deus, na comunhão dos santos e vivendo santamente no mundo, demonstrando fidelidade incondicional a Jesus Cristo, ao seu testemunho e aos mandamentos. Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê a alegria de vivermos o Evangelho desta noite com simplicidade, com profundidade e com entrega dos nossos melhores e mais profusos sentimentos de gratidão a Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque nesta noite o Senhor nos dá uma palavra para as nossas vidas, nos faz descansar nas Tuas promessas graciosas e ao mesmo tempo, ó Deus, ilumina as nossas mentes para que nós, a despeito de tudo quanto acontece neste mundo por obra do maligno, nós tenhamos plena confiança de que Tu estás no trono, governando todas as coisas, e para tudo o Teu propósito é glorioso, santo e justo, e tem como fim a Tua própria glória e o bem daqueles que Cristo comprou com o Seu sangue na cruz. Agora, Deus, que nós voltemos para os nossos lares, sob a proteção do Senhor, que passemos uma noite tranquila, livres de infortúnios, más notícias, e que amanhã, ó Deus, despertemos, refeitos do nosso cansaço, para servirmos o Senhor com alegria. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo, irmãos e irmãs, desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém e amém.